Vamos falar de saúde, porque a Fundação Municipal de Saúde divulgou a primeira morte por dengue em Teresina. Um homem de 45 anos faleceu em um hospital particular da capital no dia 2 de abril. A vítima apresentava sintomas como náuseas, vômitos e plaquetas reduzidas. No mês passado, nós falamos aqui da morte de uma menina de 12 anos que aconteceu em Nazaré do Piauí, registrada no sul do estado. Diante da urgência de cuidados para que possamos evitar mais vítimas, é fundamental alertarmos a população sobre a prevenção. E por isso que vamos conversar agora com o infectologista Nairo Ferreira para falar sobre esses cuidados, né, com esse mosquito, né, que todo ano é a mesma coisa, todos os anos a gente fala sobre a prevenção, falamos sobre cuidados e tudo se repete, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente, tudo se repete todo ano, porque nós não temos a educação de prevenção contra a dengue. Na verdade, o mosquito evoluiu porque antes ele se reproduzia somente em água parada limpa, hoje ele quer água parada. O vírus ele tem um poder mutagênico maior e a gente está observando uma virulência, uma severidade maior na doença. Até mesmo porque a gente tem vírus que não se recirculava aqui no Piauí, aliás, não só aqui no Piauí, no Brasil como um todo, que é o vírus tipo 3, que não é que ele ocasione uma doença mais severa, mas por não termos nenhuma memória imunológica para esse vírus, as pessoas tendem a desenvolver uma doença mais grave. E aí não tem para onde, não tem segredo. Se a gente não quer que a dengue adentre na nossa casa, a gente tem que fechar a porta. Não deixar água parada, limpeza, domicílio e peridomicílio. E muito importante, a educação sanitária, porque é a partir daí que tudo se alavanca e tudo começa. Que é muito interessante que observa-se todos os anos a questão dos noticiários, morre gente por bobeira, né? Por questão de bobeira, de uma simples água ali parada no cantinho do seu quintal, no quintal do vizinho. Isso acontece porque as pessoas elas não pensam que não vai acontecer com elas, é aquele mesmo fato. Ah, nunca tive dengue, nunca vai ter, então tá tudo certo. Negligencie os cuidados com você, com seus familiares e com quem mora ali ao seu redor. Na verdade, se nós tivéssemos um serviço de educação sanitária um pouco mais ativo, com certeza nós reduziríamos o foco de criador de mosquito, de criadouros de mosquito e com certeza a transmissibilidade da doença. Porque a doença mata, está mais do que comprovado que dengue é uma doença potencialmente fatal. E um dado muito importante, que não é mais incomum o mesmo mosquito transmitir para a pessoa o vírus da dengue e o vírus da chikungunya. Que fica pior. A pessoa adoece com os dois vírus, tem as duas doenças de uma vez só. Agrava muito mais o quadro clínico, a recuperação é mais difícil, porque são doenças febris e inflamatórias, doenças graves que derrubam, é um gasto energético muito grande. E as pessoas observam isso e mesmo assim ainda não se tem uma educação sanitária mais correta para evitar o criador do mosquito, porque não tem para onde. Se você fechar a porta para a reprodução do mosquito, você não vai ter doença. E isso é uma equação linear. É simples. É uma equação linear, não tem para onde correr. Só existe dengue, zika e chikungunya porque nós permitimos que elas adentrem no nosso meio. Ó, eu sou jovem, né? 1990, naquela época escutava falar mosquito da dengue. Depois foi crescendo chikungunya, zika e, como o senhor disse, tem outros vírus. E aí também a gente observa que tem casos de pessoas saudáveis que não conseguem, né? Resistir à doença e acaba falecendo. Tivemos a menina de Nazaré do Piauí, que iniciei falando, de 12 anos, que tinha anemia falciforme, e esse de ontem aqui em Teresina. O que difere na questão dessas pessoas? Quem tem comorbidades, ela tem tendência a não resistir à doença e não resistir ao tratamento que já é bem simples, né?
Na verdade, existem grupos de risco, as crianças muito novinhas, os idosos e as pessoas portadoras de comorbidades em atividade. O que é uma comorbidade em atividade? É um diabético que não tem o controle da glicemia, um hipertenso que não trata, é um obeso, porque o obeso ele é cronicamente inflamado, é um paciente que tem portador de câncer e está em quimio, radioterapia e as células de defesa estão baixas, é aquele paciente, aquela pessoa portadora de HIV que está com a doença ali já, porque existe a diferença em ser portador de HIV e doente de AIDS. Existe que não tem uma imunidade muito boa e o vírus está em atividade. Esse público em si tendem não só a dengue, mas a grande maioria das doenças febris e virais tendem a ter uma gravidade muito maior porque já tem uma deficiência imunológica prévia. E é muito importante lembrar que as crianças estão dentro do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização contra a dengue. A partir de 59 anos não existem estudos suficientes, assim como também não existem estudos suficientes para grávidas. Então esse público ainda tem que manter os cuidados. Se você vai para algum local onde tenha mosquitos, usar repelente, evitar deixar água parada, fazer sua limpeza domiciliar e peridomiciliar. E muito importante, aos sinais de febre, queda do estado geral, dor muscular, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor abdominal, procurar o serviço médico de urgência mais próximo, porque você pode estar sendo acometido por alguma arbovirose, dentre elas a dengue. É fácil identificar os sintomas, porque tem pessoas que sentem uma simples dor de cabeça, então é difícil. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma pergunta que me fazem muito. Doutor, eu tive dengue no ano passado e esse ano parece que eu tive de novo, mas foi mais leve, não foi igual no ano passado. O nosso organismo tem uma memória imunológica. No ano passado, você pode ter sido ali contaminada pelo vírus tipo 1. Nesse ano foi o vírus tipo 2. O seu sistema imunológico não combate o vírus tipo 2, mas ele lembra, isso aqui está parecido com algo que eu já conheço lá no passado. Ele tende a ter atividade e reduzir a sintomatologia da doença. Mas a sintomatologia costuma ser a mesma, tanto na dengue como na chikungunya. Dor atrás dos olhos, febre alta acima de 38 graus, dor de cabeça. Alguns pacientes relatam que a fraqueza é tão grande, é tão extrema, que não consegue levantar. Desidratação, desnutrição, principalmente nas criancinhas e nos idosos que desidratam muito rápido e potencializa a severidade da doença. E os sintomas se confundem bastante, mas os sinais de alerta de dor de cabeça, febre que não passa com medicamento nenhum, dor abdominal acompanhado ou não de náuseas, vômitos ou diarreia, isso nesse momento é uma urgência médica e deve ser considerado como um quadro agudo grave. Inclusive não precisa estar todos os sintomas, sentindo ao mesmo tempo, pelo menos 2 ou 3. Não precisa todos os sintomas acontecer ao mesmo tempo, até mesmo porque na grande maioria dos casos existe uma sequência. Os pacientes eles costumam dizer que a febre não está passando com medicamento nenhum. Doutor, estou tomando dipirona de 6 em 6 horas, estou tomando paracetamol de 8 em 8 horas e mesmo assim a febre é em cima, não baixa de 38, eu não consigo nem me levantar. Nesse momento você não vai esperar que venha a dor de cabeça, que venha a náusea, que venha o vômito. Já é um sinal de gravidade da doença e ali aquele paciente, aquele doente, merece uma atenção especial. E o tratamento segue ainda como? Teve alguma evolução? O tratamento para as doenças virais, como na grande maioria das doenças virais, é observar sinais de alerta, hidratação e sintomáticos. Não existe um antibiótico que você tome para sarar a doença viral como você toma para sarar uma crise de garganta ocasionada por uma bactéria. Sinais de alerta de gravidade, hidratação, repouso, alimentação e medicamentos sintomáticos para náusea, vômitos ou febre. Aí, dependendo da evolução, vai parte para um tratamento Dependendo da diferente, evolução, a gente parte para um tratamento mais diferenciado através dos sinais de gravidade. Nós temos uma planilha do Ministério da Saúde que tem os sinais de trânsito, verde, amarelo e vermelho.
E assim a gente consegue classificar os pacientes portadores de dengue entre paciente verde, que tem como fazer um tratamento domiciliar, o amarelo, que precisa mais de uma atenção, fica ali sob observação em um hospital ou em uma UPA, e o sinal de gravidade mais pesado, que é o vermelho, que aquele paciente merece uma atenção mais diferenciada dentro do ambiente hospitalar. Ainda tem algum medicamento que atrapalha esse tratamento contra a Com dengue? toda certeza, a automedicação é tão grave quanto a própria doença. Existe um grupo de medicamentos ditos anti-inflamatórios que são proscritos, ou seja, não se pode usar nos quadros de dengue confirmada ou suspeita de dengue. Ressalvo sobre orientação restrita do médico ou algum profissional de saúde habilitado para indicar aquela medicação. O senhor falou das grávidas, tem muita grávida que tem medo, né, da zika, porque pode ocasionar problemas ao feto. E tem muitas delas que já deram depoimentos dizendo que nem imaginou que teria sido picado pelo mosquito, né? Não teve sintomas e a bebê nasceu com microcefalia. Isso acontece com frequência? Felizmente, graças a Deus, o número de casos de zika, principalmente no nosso meio, tem reduzido assustadoramente. Eu costumo até dizer que eu acredito, aquilo que a gente pensa é aquilo que acontece. Eu acredito que a fase da zika passou. Foi uma doença que veio, fez aquele estrago, né, na vida das crianças, da família como um todo, porque não é só a criança que nasce com a família um todo, o pai, a mãe, os avós. Foi aquela avalanche passou. Então diminuiu. Porque o número de casos de zika está sendo muito baixo no Brasil como um todo, felizmente. O que pode ter ocorrido com o vírus para desaparecer assim? Eu nem digo que o vírus desapareceu, mas existe uma grande quantidade de replicação e mutação genética do vírus da dengue e da chikungunya. E ele se sobressai em relação ao vírus da zika. Tá ótimo, então. O papo tá bom, né? Eu tenho certeza que muita gente tá assistindo também. Espero que estejam guardando na mente, né? Tudo o que acontece, que a dengue mata, é perigoso. E só para encerrar, doutor, como é que estão seus pacientes? Está recebendo muito paciente com dengue ou está achando que está menos assim? Não. Infelizmente, o número de casos de pessoas com dengue confirmada e suspeita de dengue aumenta a cada dia, principalmente nesse período chuvoso, onde há uma replicação muito grande do mosquito. Unidades de pronto atendimento e hospitais públicos e privados com muitos casos de pacientes com dengue ou, pelo menos, a suspeita. Então, para encerrar de vez agora, dá uma orientação aí para as pessoas que estão nos assistindo, para que eles tenham essa consciência que a dengue mata, que tem que ter cuidado. Estamos notificando o segundo caso de morte aqui no estado do Piauí por dengue. Não tem o que se pensar, dengue é uma doença potencialmente fatal e que mata de verdade. Não ter criador de mosquito no seu domicílio, higiene domiciliar, peridomiciliar, uso de repelentes, e se você tem membros da família que são contemplados pela vacinação contra a dengue, atualize o calendário vacinal, muito importante. A vacina é importante, os cuidados também, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Espero que volte mais vezes trazendo boas notícias, que a dengue diminuiu. Espero ter sido esclarecedor, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez.